Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnetter aqui. Hoje é dia 1º de abril, nesse momento que eu gravo esse vídeo. Portanto, eu estou fazendo as minhas leituras do mês de março. E eu estava todo empolgado, janeiro e fevereiro, estava com o movimento de leitura lá em cima. E evidentemente que com o retorno das atividades de escola e acadêmicas e universidade full, meu tempo foi para cucuia, né? Então eu li menos coisas agora nesse mês de março do que eu gostaria de ter lido. Mas ainda assim deu uma pilinha considerável, tô feliz com ela. Então, sem mais delongas, pela ordem cronológica de leitura, eu trago aqui Salem, né? Esse livro aqui, bonitão, da Dark Side Editora, né, do Thomas Gilbert, acho que é autor, provavelmente é autor europeu, e é uma história que se passa na cidade de Salem. Quem assistiu o filme A Bruxa lá, do Eggers, tá ligado? É mais ou menos nesse esquema, só que não é nesse esquema. O carinha aqui vai contar uma história, né, que a gente tem a arte dele, ele vai contar a história dessa nossa amiga aqui, né, e ele vai falar sobre a questão da caça às bruxas em uma perspectiva que mostra basicamente como foi uma questão de perseguir mulheres, né? É uma questão machista, uma questão violenta. A ideia é muito boa, a execução eu achei ok, a história é bacana, mas assim, a única coisa que eu acho meio estranho é um homem escrevendo uma história que aborda questões de mulheres, sabe? Não é que não pode, mas fica estranho, sabe? Falta um lugar de fala, eu acho, assim. Mas ainda assim eu achei um livro legal. Ele não é tão bom quanto eu esperava que fosse, né? A ilustração eu acho bem interessante. É uma história mais pé no chão, ela não tem um sobrenatural. Você vai ter a presença de povos indígenas aqui também, né? Uma participação. E basicamente você vai ter o tribunal, o julgamento das bruxas, a execução, né? Acho que tem um outro filme que é As Bruxas de Salem, com Daniel Day-Lewis, lá dos anos 90, que tem mais ou menos o espírito desse livro aqui. Ele é bom, mas não achei aquela Coca-Cola toda que eu tava esperando, não. Mas ainda assim, vale a pena dar uma olhada, tá um livro bonito. Darkside sempre caprichando na produção. Deixa eu colocar ele aqui. Ele tá aqui. Legal. Em seguida, vamos para a editora Figura, mais um quadrinho bacanudo. Esse aqui eu fiquei já mais feliz. É a trilogia shakespeariana de Gianni De Luca. Se você não conhece o Gianni De Luca, ele é o autor italiano no qual as pessoas, né, que se basearam para nomear o efeito de Luca, né? O que é esse efeito? É você, por exemplo, desenhar um cenário, né, na história e mostrar os personagens andando para esse cenário e conversando. Então você não precisa mais dividir ele em quadros. Você coloca os personagens andando por esse cenário e a história se desenrolando. Então você repete, cada personagem aqui repetido é um momento diferente. Esse tipo de efeito ganhou o nome de efeito de Luca. Aqui a gente tem mais um exemplo aqui assim, né? Então vem lá os camaradinhas lá do fundo, vem vindo aqui pela frente, né? Tem a luta deles, desenrolar da luta, daí continua aqui na outra página, né? Então, várias sequências desse tipo aqui. O desenho do Gianni é lindo, né? E as histórias que estão aqui são o Próspero, né? Como é que ficou traduzido? A Tempestade, certo? Tá aqui a listinha. Tem a Tempestade, Romeu e Julieta e Hamlet, né? Daí eu achei muito bacana. Eu gostei do. Cara, a arte dele é linda, né? Eu acho que. Eu gosto muito, eu gosto preto e branco, eu acho o traço dele elegante, acho que ele comunica muito bem, né? E tem essa questão do efeito, né? Dele colocar os personagens e da história vir se desenrolando numa fileira, né? É o tempo, assim, uma fileira de tempo andando. Até me lembra lá o. Se alguém se lembra do Donnie Darko, é divertido que tem uma sequência lá que ele vê as pessoas, né? O rastro das pessoas.
Então eu achei isso, até aqui atrás, né, tem de novo a ideia da repetição, assim, né, dos movimentos. Cada pessoa dessas é a mesma num momento diferente, né? Então eu gostei bastante, bicho, achei bem legal. E esse papo aqui da trilogia shakespeariana me lembrou desse livrinho aqui que eu peguei aqui na minha coleção. Olha aqui, ó, a editora Abril. 1990, William Shakespeare, Hamlet, adaptado pelo Stephen Grant e pelo Tom Mandrake. Duas figurinhas que fizeram muito quadrinho de hominho. E daí eu tava na vibe, porque eu li ali o do Gianluca e depois eu li aqui, né? E, cara, o trabalho aqui do Tom Mandrake tá bem bacana, né? Ele pinta, tem umas aquarelas, um bico de pena, assim. Eu ainda prefiro, em questão de arte, o trabalho do Luca. Mas aqui tá muito bacana também, cara. Isso aqui eu achei muito legal. Eu fiquei numa febre de Hamlet. Daí depois eu assisti aquele Northman do Eggers também. O Homem do Norte. Filme de viking maneiro, esquisito, delicioso, né? E também com a ver com a ideia de Hamlet e tal. Então isso aqui eu achei bem. Eu acho os dois aqui, bicho, se a gente for dizer, as diferenças, eu pensei em fazer um programa, não consegui tempo esse mês porque o mês foi corrido, mas fazer um programa vendo as diferenças de adaptação entre um e outro, né? Tem umas diferençazinhas. Eu acho, eu não sei se por incrível que pareça a versão do Classic Illustrated aqui não é, acaba sendo melhor, né? Para quem não sabe também, esse Classic Illustrated era uma coleção. A Abril chegou a lançar aqui várias edições lá nos anos 90. Cada edição era um conto, uma obra literária adaptada e uma equipe diferente sempre, um autor diferente. Foi lá que saiu o Moby Dick do Bill Sienkiewicz, que né, a gente que foi relançado mais recentemente. E também tinha uma edição da Alice no País das Maravilhas, que era muito boa. Então, assim, isso aqui foi legal, foi meio saudosista. Teve meus momentos saudosistas durante o mês, né? Vamos construindo a pilha. Aqui tem dois pelo preço de um, né? O Voo do Corvo e o Destino Adiado. O Destino Adiado eu já tinha lido, Jean-Pierre Gibat, as duas edições aqui da Pipoca e Nanquim, né? Então a primeira parte é esse aqui, digamos assim, tem uma história sobre um desertor da Segunda Guerra Mundial, que fica escondido num sótão, numa cidadezinha que ninguém pode saber que ele escapou, porque senão vai dar ruim. Bem bacaninha, bem... E esse aqui que você começa a ler, você pensa num primeiro momento que não tem nada a ver, mas também, aí é na Paris ocupada pelo exército nazista, né? E vamos acompanhar a história dessa moça e depois a gente descobre qual que é a relação entre as duas histórias, né? Porque elas estão ligadas, né? Bem. Foi uma leitura bem legal, cara. O que nem eu disse, né? Isso aqui foi a segunda vez que eu reli o Destino Adiado. Eu tinha gostado bastante da primeira vez. E eu reli porque eu já sabia que tinha uma ligação, né, com o Voo do Corvo. E eu achei bem bacana também. São duas histórias padrãozinho europeu, assim, mas bem caprichado, cara. As aquarelas, né, do Gibrat são maravilhosas, assim, cara. O trabalho dele é muito bonito, assim. É categoria, cara. É coisa bonita. Vale. Como vale. Aí a outra que eu peguei esse mês foi Andrômeda, né? H-Queria, né? Tem algumas. Da Faria e Silva, essa daqui, né? Tem o selo H-Queria. É uma editora assim que eu não tenho muita coisa deles, mas o que eu tenho eu costumo gostar, né? Eu acho bem interessante. Esse Andrômeda aqui, se eu não me engano, esse Zé Burnay é um autor. Deixa eu até confirmar aqui antes de falar bobagem, mas eu tenho. Ele é um autor português, de Portugal. Então, ele vai fazer uma história com esse protagonista aqui, que parece um Alan Moore, né? E, cara, eu gosto do desenho dele, é muito legal. A história, não é que ela não tenha texto, mas tem pouquíssimo texto. A gente tá num universo que a gente começa a entender como é que funciona, que é um universo fantástico, extraordinário, né? E a gente vai acompanhar a saga desse personagem perambulando por esse universo, assim. Daí é aquela história, não é nem questão de que falar mais estraga, eu acho que é que assim não tem muito o que falar, né, cara? Porque é a experiência da leitura, é a experiência de ver o desenho, né, do Zé, que eu achei formidável, as ideias que ele tem e ir descobrindo esse mundo que ele vai mostrando pra gente.
né? Achei bem legal. Cara, me faz lembrar viagens psicodélicas, assim, um papo meio Carlos Castanheda. Eu curti pra caramba, né? Então aqui nós temos o Andrômeda, aí em seguida estamos todas bem, né? Da Ana Penhas, né? Ela é da onde, meus amigos? Ela é de um país aqui da América do Sul, que isso aqui eu acabei lendo um pouco mais cedo. Não, não é da América do Sul, é Espanha mesmo, Madrid. Né? Eu estava relacionando com a. É que na real eu li esse daqui logo depois de ter lido Regresso ao Éden. Foi junto, assim. Regresso ao Éden eu gravei aqui um livro, esse do Paco Roca. Né? E eu achei sensacional. E ele conta a história da mãe dele, né? Uma mulher na Espanha do General Franco, vivendo agruras, e ele inevitavelmente acaba falando sobre o machismo da sociedade espanhola nesse livro aqui. Beleza. Daí logo depois eu peguei o Estamos Todas Bens, da Ana Penhas, né? E ela tem um desenho que eu acho muito bonito. Ela tem uma arte que eu acho muito bacana. Só que o que vai ser o tema dela? Ela decide, ela é uma autora mais jovem, né? Então ela decide contar a história das avós delas. Então é meio que acaba repetindo, né? Mulheres dentro da cultura espanhola num determinado período. Mas o legal é que acaba repetindo o tema, só que são duas mulheres diferentes, né? Então são outras trajetórias, entre elas já dá uma diferença, assim. O que se repete, de novo, é difícil não perceber o machismo da sociedade, os mecanismos de opressão, né? E nesse caso aqui, como mostra elas mais velhinhas, né? Você vai ter a questão da idade, assim, né? Então os filhos, não querem tanto visitar elas, ficam discutindo quem é que vai passar o tempo com elas estão carentes de atenção. Tem uma melancolia ali, tem um lance meio triste, mas não é só isso, cara. Eu acho que o retrato que a Ana fez aqui ficou muito bacana. Esse aqui é um livro bem maneiro. Outra leitura boa. Editora Palavras, né? Vale. Pega, é bom. Pelo menos a arte, tenho certeza que você vai gostar. Aqui a gente tem 3 que valem por 1. Também fiz programa agora esse ano aqui no Kitnet, esse mês. Então vai lá, volume 3. Pum. Vamos colocar bonitinho para ficar com a letra para cima. Volume 3, volume 2, volume 1. Meu Deus do céu. Quanto peso. Li essas 3 porcaria aqui. Tem programa, falei porcaria, mas é com carinho, tá? Eu adoro, tá? Não surte, não suba nas tamancas, não se irrite. Mas isso aqui é muito bom. Fiz programa comentando dos 3, já falei demais deles lá naquele programa, então vamos deixar aqui. Isso aqui me descompassou, vocês viram que eu tava tendo uma leitura saudável, né? Sem hominhos. Aí me deu vontade, não sei porquê, eu fui atrás de ler A Odisseia Cósmica, né? Essa edição aqui é de 2011, eu acho, né? É da minha namorada, minha companheira, daí eu peguei com ela. Eu tenho os gibis separadinhos também. Daí eu reli. Cara, gibi de hominho. Sem mais o que dizer. Gibi de hominho. Tem a Odisseia Cósmica. E daí, porque como ela é desenhada pelo Alan Moore não, né? Desenhada pelo Mike Mignola. E é o Mike Mignola num desenho. Eu gosto muito do trabalho dele aqui, né? Tá pré-Hellboy, assim, eu acho muito legal o desenho dele. As cores são do Steve Oliff, dessa vez ele não tá estragando o trabalho de ninguém, né? Ele tá entrando como convidado, então as cores são dele mesmo, assim, ele não tá recolorizando o trabalho de outros, então acho isso legal, assim. É um quadrinho bem anos... foi publicado lá, se não me engano, em 89, 88, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi comecinho dos anos 90. Me deu um saudosismo legal. E é basicamente uma história simples, né? O grupo de super-heróis reunidos para combater uma ameaça do universo que acaba fazendo com que o Darkseid trabalhe junto com o Pai Celestial. E daí tem toda a mitologia do Jack Kirby. E tem o Etrigan, o demônio perdido aqui no meio da história em algum lugar. Não, o Etrigan tá aqui. Tá aqui o Etrigan. E, cara, é isso. Eles vão lutar para salvar o mundo e vão salvar o mundo. Vai ter uma surpresa, vai ter um suspense, mas é divertido. Valeu para mim pela nostalgia. E nesse embalo de Mike Mignola desenhando o hominho, eu acabei relendo também o Gotham de 1889, que não é nada decepcional, é uma história até muito meia boca, assim, mas tem o desenho do Mike Mignola e acho que foi a primeira, ou uma das primeiras
daquela série Elseworlds, né? Os mundos imaginários, e dão, sem explicações, né? O multiverso, né? O Batman, se o Batman existisse no final do século XIX. Então a gente vai ver ele tendo aulas com Freud, comentando que foi aluno do Sherlock Holmes e tentando lidar com o Jack o Estripador, que saiu de Londres e foi para Gotham. É um absurdo isso daqui, porque aparece um personagem chamado Tio Jake, que era tio do Bruce Wayne, só que sem relação parentesca nem com o pai nem com a mãe dele. A história é a mesma, né? O Batman, o Bruce Wayne viu os pais serem mortos, né, quando eram crianças. E daí tinha esse tio Jake, que sempre acompanhava a família, e aparece ele já no começo da história. Tio Jake, tio Jake. O nome do cara é Jake, cara. Ele é o único personagem ali no meio. E daí quem que é o Jack o Estripador, velho? É o Jake. O Jack é o Jake. E tipo assim, é a pior história de detetive do Batman, porque você descobre isso na primeira porra da página. E você não a menos que você seja muito lesado, você não consegue fazer a relação, cara. É a pior história de detetive do Batman. Mas o clima, o desenho do Mignola, o layout, o espírito da coisa é bacana. E ainda nessa edição vem uma outra história desenhada pelo Eduardo Barreiro, que é um desenhista uruguaio que eu gosto muito. E daí ele faz a continuação, né? Que seria Os Mestres do Ar. Que daí é o Bruce Wayne, o Batman versus um vilão de Júlio Verne, né? Então, eu achei bacana, cara. Essas histórias são de quando? Deixa eu ver se tem a publicação delas aqui. Mas, se não me engano, era coisa do começo dos anos 90. 1889 era 1999, 89, quando eles publicaram, né? E essa daqui, não vou ter a data aqui, gente. Não vou ter a data. Publicada originalmente. Não tem publicado originalmente, mas deve ter sido ali por 92, 94, assim, né? Se é indispensável? Não. Não precisa. Assim, é legal, mas não, tá longe de ser indispensável. Não, se for gastar dinheiro, não gasta com isso. Nem com Odisseia quase. Monstro do Pântano é muito caro, é um absurdo. Os outros aqui de baixo eu recomendo tudo, né? É coisa boa, mais coisa boa. São Jorge, do Danilo Beirute, que fazia um tempo que eu tinha recebido da Comic Zone, né? E eu já tinha lido o primeiro volume disso aqui na época, acho que tinha sido publicado pela Panini. Só que a Panini não valorizou muito o trabalho do Danilo Beirute, não, cara. Eu me lembro que eu comprei a primeira edição, achei meio paia. Aqui, a edição faz a diferença. Valoriza o trabalho dele. E o trabalho dele é bom, tá? Já vou dizer que é bom. É a história de São Jorge Guerreiro, né? É o mito de São Jorge, o Santo Jorge, o soldado romano, cristão, né? E as suas aventuras, a ideia do dragão, tá tudo muito aqui, tá tudo aqui, né? O único comentário que eu faria é que o Danilo Beirute ele é bem pé no chão. Ele não se permite fazer misticismos, não lida com o fantástico, com o realismo fantástico. Então tem uma explicação para o que é o dragão, tem uma explicação para a vida do Jorge, né? Tem um desenrolar ali. Eu achei muito bacana, mas é que São Jorge, eu acho curioso porque você tem esse mito, né, o original, a história do santo, mas você também tem toda uma existência dele dentro da cultura brasileira, né? O São Jorge, o guerreiro, o dragão, a lua. Eu senti um pouco de falta desse aspecto mais fantástico. Mas é um trabalho bem bom e eu fiquei muito feliz de poder ler ele na íntegra agora, assim. São Jorge. Aí que mais? Mais Paco Roca. Esse aqui é o Filhos de Alhambra. Eu não tenho ideia de quando é esse álbum, mas eu acho que deve ser uma coisa mais ou menos primeira metade da carreira do Paco Roca. Então o Paco Roca aqui faz uma história de aventura, século XIX, né? Álbum europeu, bem aventurinha, assim, bem infanto-juvenil, mas eu gostei bastante, cara. Tem uma boa base histórica. Aí, de novo, que nem eu falei com vocês, né? Eu fiz um curso com o Paco Roca de quadrinhos lá pela plataforma doméstica, achei muito bacana. E ele fala, né, que a fase favorita e mais longa do trabalho dele é a pesquisa e a elaboração da história em quadrinho na sua pré-produção, né? Então, ele fez uma pesquisa legal aqui, tem material enriquecendo. E é uma história infanto-juvenil, né, cara? É um pintor aventureiro que vai para essa Alhambra e a gente vai conhecer mais sobre a cultura, o povo local. Bem bacana. Porque eu não li quase nada de Monstro do Pântano esse mês, daí eu tinha aqui reli o volume 1, com as historinhas do Len Wein.
né? E os desenhos do nosso amigo Bernie Wrightson. Bernie Wrightson e Len Wein, cara. Na boa, eu relendo isso daqui é legal, é claro que é bem datado, né? É claro que tem um pezão nas histórias de terror da DC Comics, e tem uma fórmula que se repete, e é estranho porque eles colocam o Monstro do Pântano como um monstro, e eles não conseguem embolar coisas nos terrenos americanos, né? Então eles vão pra Europa num determinado momento da história, e daí da Europa voltam para os Estados Unidos e vão parar num lugar. A história termina nos Estados Unidos, numa cidade que parece uma cidade europeia. E tudo vai repetindo sempre os mesmos moldes, né? Dos monstros, do filme de Frankenstein, assim, a população assustada. Mas é legal, cara, é bacana. Eu achei, é bem diferente, assim, né? E foi muito doido ler o Monstro do Pântano do Moore, e daí ler o original, assim, as primeiras histórias, assim, a ideia que os caras tinham. Eu achei bem, um contraste bem bacana. E finalmente, que eu li lá pro nosso It Club, né? Foi o nosso livro de discussão desse mês, o Más Companhias da Anko, né? Uma autora sul-coreana, né? E também violência contra a mulher, cheio, do começo ao fim. A impressão que isso aqui dá é que na Coreia do Sul a violência contra a mulher é meio que um esporte nacional, né? Todo mundo pratica. É indigesto, é pesado, e é muito interessante porque ela vai mostrando isso na história, só que ela apresenta as coisas. A autora mesmo, ela não faz uma dramatização em cima. Fica tudo muito seco, muito angustiante. E a gente vai ter uma outra personagem, que é a melhor amiga dela, que vai ter um destino que, cara, não é que seja um destino. Cara, eu não sei definir, cara. É foda, porque é ruim. É ruim. É ruim, é um retrato social e tudo depende de como a mulher tá se sentindo ali naquela hora, só que você não tem a voz dela. É bem complicadinho, assim, né? Pesadinho, como, cara, coisas da Vênita, né? É quadrinho pra você se sentir mal e ver como o mundo precisa melhorar, né? Então, Vênita mantendo seu trabalho de desgraçar a nossa cabeça, né? Mas é excelente, o quadrinho é ótimo, gente. Esse aqui eu recomendo também. Se der, quero de repente gravar um programa sobre ele, que eu achei muito, muito. E essa aqui foi a nossa, a pequena pilha desse mês, né? Ai, saudade das férias, gente, era tão mais legal. Ler só gibi é muito mais massa. Ter que trabalhar não é legal. Mas é melhor ter trabalho do que não ter trabalho, né? O fogo e a frigideira. Bom ver vocês. Desejo um ótimo abril. Fiquem bem e nos falamos. Até a próxima, pessoal.